Na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 8 ao 10, está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nesta passagem, João descreve e condena duas formas errôneas de pensamentos. Em primeiro lugar, está relacionado com o homem que diz que não tem pecado, o que pode significar duas coisas. Pode descrever a pessoa que não tem responsabilidade alguma em relação ao seu pecado, e é muito fácil encontrarmos todo tipo de defesa atrás das quais onde se procura se ocultar, aonde se consegue se tirar a responsabilidade do pecado e atribuir a ele uma determinada herança. Ou seja, isso vem de família, os meus familiares eram assim e não tem como mudar porque tal costume ou atitude já está enraizado em mim. Outros tentam ocultar por meio de determinado ambiente que vivem ou são introduzidos. Pelo fato do ambiente não tem como ser diferente, então segue conforme o ambiente. Outros se escondem atrás de temperamentos, outros envolvem até outras pessoas com a desculpa que foram prejudicados e que foram levados por um caminho errado. Isso tudo é só uma desculpa e é característico de todos que fazem o possível para evadir da responsabilidade do pecado. Havia aqueles que no tempo de João que estavam crendo que o pecado não afetava, que podia pecar sem perigo, gostar de todos os prazeres e, se for necessário, cometer todos os tipos de erros sem terminar pior que antes por causa de tais erros. João insiste em que quando um homem que pecou, ele sempre vai procurar colocar em prática as suas defesas e justificativas próprias. A justificação própria ou a auto-justificação nos traz a ideia de que podemos de alguma forma gerar dentro de nós uma justificativa aceitável de Deus. Mas isso é impossível de alcançar por causa da nossa natureza pecaminosa. E isso é terrível em acreditarmos que somos ou podemos ser justos por nós mesmos. O pior é que tem gente que acredita que isso é possível. O próprio Jesus tratou de forma severa aqueles que tentavam viver por sua própria justiça. No livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 19 ao 14, está escrito assim: propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo, por considerarem justo, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, ele orava de si para si mesmo desta forma: Deus, graças te dou, não sou como os demais homens roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano que está aqui ao meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé também. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício a mim porque sou pecador. Então vemos aqui que Jesus, diante dessas duas atitudes que ele descreve nesta palavra, Jesus ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nós vemos aqui que não é a quantidade de jejum que se faz, o valor de dízimo que se dá, ou a frequência da pessoa em um determinado lugar, ou um determinado tempo, para estar buscando Deus, mas a sua intenção nesta busca. Jesus deixa bem claro
nessa passagem que o publicano foi justificado, não o fariseu. Aqui o versículo fala de um fariseu que supôs ou achou e se colocou aceito diante de Deus com base nas suas próprias ações. Já o publicano não. Reconheceu que não havia em si mesmo qualquer coisa que fizesse com que Deus o aprovasse. Ele estava ali dizendo: eu sou indigno de estar aqui e está buscando a tua presença. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo chega a dizer aos Gálatas no capítulo 3, versículo 1 até o 3, que eles eram insensatos e eram tolos em sua tentativa de serem aperfeiçoados pela carne. A única coisa que pode superar essa terrível situação é a humildade, o arrependimento, a confissão perante Deus e, se for necessário, perante os homens. Logo João diz algo, ele diz que podemos confiar em Deus na sua justiça para perdoar. Isto é, se confessarmos os nossos pecados a Ele. À primeira vista podemos pensar que Deus em sua justiça estaria muito mais disposto a condenar do que perdoar por causa das nossas atitudes. Mas Deus é justo. Deus nunca vai deixar a sua palavra perder a força que tem em relação ao perdão. As Escrituras abundam em promessas de Deus para o pecador, que se aproxima dele com um coração quebrantado, contrito e arrependido. Deus prometeu que nunca menosprezaria um coração arrependido. Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra sobre a vida daquele que se aproxima dele, confessa de forma humilde e sincera. Esse sim tem a oportunidade de alcançar o perdão pelos pecados cometidos. Uma coisa que pode privar o ser humano do perdão é o próprio fato de buscar desculpa e tentar se justificar. Isso faz com que se ocorra um afastamento do sincero arrependimento que Deus espera de cada um. A genuína atitude de humildade, confissão, abre as portas para o perdão, já que a pessoa de coração contrito pode alcançar as promessas de Deus. A segunda coisa que João fala acerca do pecador é que ele pode se colocar na posição e dizer que nunca pecou. E semelhante atitude não é tão incomum como poderia se pensar, porque há muitíssimas pessoas que realmente não acreditam e não creem que têm pecado e se sentem ofendidas quando chama elas de pecadores, de pecadoras. O erro dessas pessoas é pensar que o pecado é uma classe de coisas que todo mundo vê e que faz parte de periódicos, e esquecem que o pecado é amatia, que significa literalmente errar o alvo. João estava alertando aqueles que diziam ter alcançado tanto conhecimento e tanta espiritualidade e que o pecado deixou de ser ou ter importância para eles. Na verdade, eles não tinham alcançado nada. Eles, pela justificação de si próprio, como no caso do fariseu, João reprova aquele que foge de suas responsabilidades, do seu pecado, ou aquele que sustenta a ideia de que o pecado não afeta. E reprova também aquele que também nem mesmo consegue compreender que é pecador, que está no erro, que está errando o alvo. Triste condição. Esses versículos nos ensina muita coisa mesmo. Mas o que podemos tirar disso assim de imediato é que a essência da vida cristã é primeiro aceitar o nosso pecado e depois acudir a Deus por esse perdão. É entender que estamos sujeitos a erros e por meio deste perdão nos trazer a purificação necessária para nos transformar em uma nova pessoa e nos trazer um novo futuro.